Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para você a respeito do seguinte assunto, tá? Você tem que começar hoje, tá? Hoje, agora, tá? E para sempre, a achincalhar tudo que pratica magia negra. Você consegue entender? Esses vagabundos que fazem isso, tá? Eles estão achincalhando com vocês, tá? Eles estão 24 horas trabalhando para difamar, para caluniar, para fazer fraudes, tá? E para destruir a vida de vocês, tá? Com espionagem. Você consegue entender? Essa prática nojenta de magia negra no seu olho, tá? Tem a ver com isso daí. E aí eu vou falar alguma coisa a respeito deste ator, tá? O Robin Williams, para você entender o que aconteceu com ele, tá? Como um modelo para você entender o que você deve fazer, tá? O que eu acredito que aconteceu com esse ator aí é o seguinte. Eu tenho pra mim que ele sempre foi, vou dar minha opinião aqui, você pode colocar e testar tudo o que eu vou falar. Eu acredito que quando ele apareceu como um grande artista da mídia, tá? Já considerando ele já com muito sucesso, tá? Ele sempre foi bastante diplomático com pessoas famosas, tá? Ele era bastante assim, como é que eu vou dizer? Ele era bastante camarada assim com todo mundo, entendeu? Ou seja, ele estava sempre tentando agradar as pessoas com os humores que ele fazia. Então ele estava sempre fazendo usando o humor para fazer muita amizade, entre aspas, assim. Ele estava sempre envolvido com muitas pessoas. Eu acredito que era isso daí. Só que ele era um cara assim com um ponto de vista assim, como é que eu vou dizer, do tipo que é ousado assim na sua própria maneira de ser, mas ao mesmo tempo fazendo uma média com esse pessoal aí. Então ele na verdade foi bastante assim favorável a todo esse pessoal aí, mas também ele tinha um ponto de vista assim bastante anárquico assim. Por exemplo, você vai perceber isso nos filmes dele, né? As ideias que ele joga são sempre uma ideia um pouco fora dos padrões. Todos os filmes dele têm ideias que ele joga de costumes e de atitudes de pessoas que fazem diferente da maioria. Então tinha isso nele, tinha essas duas coisas funcionando nele. E no momento da vida dele, ele provavelmente começou a se apresentar assim, tanto favorável às pessoas como com as suas próprias ideias, discordando da maioria. Ele começou a perceber que estava caminhando sozinho. Ele começou a perceber que as pessoas já não... As pessoas, na verdade, ele fazia média com as pessoas, mas as pessoas provavelmente não estavam gostando, consegue entender, determinadas posturas que ele tinha. Ao começar a se proceder assim e olhar para trás e ver que caminhou sozinho por um bom tempo sem perceber isso daí, ele começou realmente a ser incomodado com prática de magia negra, tá? Ele começou a ser incomodado com prática de magia negra e ser vítima de boicotes e conspirações. Consegue entender? E ao perceber isso, ele começou a usar o espaço que ele tinha, tá? O que ele conquistou, para falar contra determinadas coisas. Como você vai ver lá na página do Facebook dele, a imagem do rosto dele com uma mordaça na boca, assim, escrito perigo, assim, ó. Você vai ver lá. E uma das coisas que eu acredito que ele pertenceu, tá, foi a todo esse mau costume, tá, da alta sociedade de praticar magia negra. Ele provavelmente foi envolvido com isso daí, tá? Por quê? Porque ele caminhou, dançou conforme a música esse tempo todo. Então um dos pontos desfavoráveis para a vida dele foi ter se envolvido, tá, e vivido como essas pessoas vivem com esse negócio de magia negra. Tá? Consegue entender? Presta atenção para você entender. E aí o que acontece? Quando ele começou a ser vítima dessas conspirações, ele provavelmente começou a achar isso ruim, tá? Ele começou a achar que era injusto essas conspirações que ele estava sendo vítima, conspirações, boicote, magia negra, e percebeu que várias dessas pessoas aí estavam em oposição contra ele, que ele pensava que estavam achando bom o que ele fazia. Ele começou a perceber. E aí o que aconteceu? Ao perceber esse tipo de injustiça, tá, ao ser injustiçado dessa forma, ele se colocou realmente assim, então vocês estão fazendo conspiração contra mim, então eu vou usar as coisas que eu faço publicamente para falar contra isso daí. E foi nisso daí que mataram esse homem aí, tá? Mataram ele, tá? E fingiram que ele se matou. Mas qual foi uma das conspirações que ele foi vítima?
Vou ilustrar assim, vou colocar essa ilustração. Coloque à prova mesmo as coisas que eu estou falando, tá? Eu tenho bastante experiência sendo vítima de espionagem, magia negra e conspiração para falar que eu estou afirmando que provavelmente esse cara foi vítima disso que eu estou falando aqui. Numa dessas situações, nesse momento antes de matarem ele, o que aconteceu? Alguém provavelmente, alguém entre aspas, tá? Presta atenção para você entender, eu estou criando uma alegoria, como se alguém chegasse para ele e falasse assim, olha, você vai continuar fazendo isso que você está fazendo, né? Aí sim, vocês estão errados e eu vou continuar fazendo desse jeito assim, vou estar sempre usando o espaço que eu tenho, público, o humor, o dinheiro que eu tenho, tudo isso daí para falar contra determinadas coisas que vocês fazem de errado. Os errados são vocês. Ah, tá bom, continua assim, continua fazendo assim. Você vai ver o que a gente vai jogar na mídia, o que a gente vai jogar na mão de bandidos de informações suas particulares. Você vai ver o que a gente vai fazer com você no meio da opinião pública, no meio das pessoas, com informações que a gente espionou de você. Ele provavelmente foi envolvido com esquema de espionagem, ele sabe disso daí, tá? Os filmes dele tem muitas situações conspiratórias nos filmes dele também, tá? E ele falou, foda-se, vocês façam o que vocês quiserem. E aí o que aconteceu? Pegaram informações particulares dele, espalharam em toda parte, para acabar mesmo com a reputação dele. O que acontecia? Quando ele chegava publicamente para se apresentar, as pessoas que viam ele, que são toda essa horda de animais que praticam espionagem, estavam sabendo de informações particulares que estavam vazando dele e estavam, em outras palavras, achincalhando com ele. Ele estava sendo achincalhado, estava sendo difamado e caluniado, entendeu? Consegue entender? Talvez até, eu não vou nem levar para o lado da calúnia, mas eu vou chegar na parte da calúnia aqui, mas ele estava sendo exposto, tá, de uma maneira humilhante perante a opinião pública, que esse é o principal fundamento, tá, da questão da espionagem. Cita mais ou menos o que é. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você está na frente de um aparelho desse e você solta um peido, isso é gravado pelos esquemas de espionagem. Se você está num quarto fudendo com a sua mulher, isso está sendo gravado pelos esquemas de espionagem. Se você fala um palavrão, se você falou alguma coisa que você não queria, se você tomou um escorregão na frente de um aparelho desse, tudo isso daí foi gravado. São situações humilhantes, tá? Expostas para as pessoas. Preste atenção para você entender. Então foi isso daí que fizeram com o Robin Williams. E ele ficou bastante chateado. E aí, como o Robin Williams, tá? Ele deve ter ficado bastante triste, tá? E faz parte da história dele, um momento da vida dele em que ele ficou muito triste, que ele chegou até mesmo a se envolver bastante com álcool, entendeu? Bebia bastante, tá? Para se sentir melhor. Dentre outras coisas, tá? Para mim não pegar aqui diretamente, você sabe que eu acredito que o Robin Williams, tá? Ele vivia uma vida solitária como homem, consegue entender o que eu estou falando? Ele tinha uma vida muito solitária. E foi isso daí que eles usaram para atacar a vida dele. Você consegue entender? Essa vida solitária masculina que ele teve, para eu colocar aqui de maneira bastante educada a respeito dele, porque eu nunca vi, provavelmente ele já difamou alguém, sei lá, problema dele, mas eu estou sendo cavalheiro com ele. Foi isso daí que usaram para acabar com a reputação dele perante as pessoas. Então, toda essa rede de vagabundos que espionam pessoas, tá? de bandidos, de putas mal fudidas, de manjadores de piroca, de assassinos, de criminosos de alta periculosidade que é financiado pelos esquemas de espionagem americano, tá? Por isso que o Cagalhão tá colocando música alta aqui quando eu comecei a falar. Mostra para todo mundo isso aqui, tá? Mostra para todo mundo, tá? Ok? Quando eu faço um vídeo desse, a minha vontade é correr o mundo inteiro isso aqui que eu tô falando, tá? Presta atenção. Isso daí realmente foi um golpe muito grande para ele, mas ele provavelmente deve ter superado. Sim, ele deve ter superado, mas foi uma coisa muito ruim para ele. Por quê? Porque ao lidar com o público estava a par dessas informações que são espalhadas nos antros contraventórios, tá? E no submundo da espionagem. Você consegue entender? Do submundo da internet. Consegue entender? Isso foi uma situação vexatosa para ele. Ele provavelmente deve ter ficado bastante chateado com isso daí, tá? Deve ter feito mal para ele, claro, mas ele deve ter superado, com certeza. E por que você diz que ele deve ter superado? Porque eu certamente não acredito que ele se matou, mas não acredito mesmo, tá? Pode ter feito um mal desgraçado para ele, tá? Para a pessoa dele, mas certamente ele não se matou.
tá? Ok? Mataram ele, tá? Tem até fotografia disso daí. Ele foi enforcado, tá? Cortaram os pulsos dele para ele fingir que cortou os pulsos, tá? E enforcaram ele, tá? Ok? Mataram esse homem aí, ok? E a parte da calúnia que eu ia falar a respeito disso. Preste atenção para a gente concluir os dois últimos raciocínios que eu quero colocar. Quando eles não conseguirem difamar você, expor informações particulares para você, para que você se mate mesmo, ou seja, poxa, eu vou me matar porque estão expondo informações particulares. Eles não conseguirem isso daí, eles vão inventar, eles vão fazer fraudes, tá sim? Eles vão fazer diversos tipos de fraudes mesmo, tá? Fraudes com imagens, fraudes com... Cansei de falar aqui desde 2018, todos os dias falando. Fraudes com imagens, fraude com gravações, fraudes com voz, fraude de todos os tipos, passar na mão de tudo que é bandido, tá? Ok? Eles vão fazer fraudes mesmo e eles vão projetar matar essa pessoa aí. Eles vão projetar matar essa pessoa e dizer que essa pessoa se matou. Como fizeram com a Whitney Houston, como fizeram com Michael Jackson, com várias pessoas, tá? Ok? Você mostra isso para todo mundo. O que eu quero falar para você? Estão achincalhando com vocês, tá? 24 horas. E você tem que começar a fazer como eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo humor para achincalhar com esses indivíduos. O humor boca de cus, o humor cu no olho. Quando você perceber que existe uma empresa de televisão como SBT, Globo, Band, Jovem Pan, qualquer coisa que você imaginar, Netflix, Microsoft, Google, qualquer uma dessas empresas que financia esse esquema que eu falei, você tem que achincalhar com isso daí. Você consegue entender? Ok? Você tem que se opor a isso daí, tá? E você tem que achincalhar isso daí, tá? Ok? Ok? Tá? Inclusive você tem que, se você está sendo vítima de conspiração, você tem que reivindicar, tá? O mal que foi feito contra uma pessoa como essa aí, tá? Ok? Consegue entender? Eu acho que, como eu falei aqui, o único ponto negativo que eu penso a respeito dele é que provavelmente ele participava desse esquema de espionagem, magia negra e conspiração. Por quê? Porque ele era um artista, ele certamente estava envolvido com isso daí também, tá? Mas para ele se colocar publicamente em oposição e não ter se calado como uma pessoa que se cala, por exemplo, quando uma pessoa, a vida inteira você não conspirou contra a pessoa, você não conspirou, você não espionou, não achincalhou, não difamou várias pessoas, a sua própria vontade e a vontade da gente, ele automaticamente teria se calado e falado assim, então tá bom, deixa pra lá, né? Mas como ele provavelmente se colocou numa oposição, é porque provavelmente ele não chegou a esse ponto, consegue entender? Foi envolvido com toda essa merda aí, mas ele provavelmente não fazia isso para destruir pessoas, tá? É uma opinião que eu tenho, tá? Em parte, tá? Mas a questão é isso daí, tá? O ponto negativo foi que ele provavelmente era envolvido com isso daí. Por quê? Porque os filmes dele tinham os conteúdos anárquicos que tinha nos filmes dele também apontavam um pouco a favor, tá, de um anarquismo financiado. Você consegue entender? E aí vou dar minha última opinião aqui. Quando eu estava pesquisando no YouTube, mataram ele foi em 2013, não foi? Mais ou menos, não foi? 2013. Foi exatamente uma época em que eu estava pesquisando a respeito dele aqui. Sim, eu estava pesquisando a respeito dele e estava curioso para saber como é que era o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Eu lembro, eu estava pesquisando o trailer para ver como é, que eu nunca tinha assistido o filme. Aí fiquei curioso de ver o filme, até porque antes disso daí eu sempre pesquisava a última cena daquele filme Babá, a Babá Quase Perfeita, né? Que é aquela cena bem bonita que ele explica por que ele se vestiu de mulher, por que ele se vestia de mulher para poder ficar com os filhos dele, né? Aí tem o julgamento, aquela parte ali. E também aquela cena engraçada que ele veste de mulher e daqui a pouco se veste de homem de novo, né? Aí eu tava vendo assim de relance essas cenas assim ao longo do tempo, até que eu cheguei à curiosidade de ver o tal do filme. Aí, na época que eu estava denunciando nos dossiês, passou na televisão Sociedade dos Poetas Mortos, passou. Aí eu parei para assistir o filme, assisti do começo até o final. Tá até anotado isso nos dossiês. Pouco depois mataram ele, tá? Foi logo depois, tá? Isso daí, tá? Ok? Eu ainda posso falar para você, tá? Que teve outra pessoa, tá? Que eu tenho para mim que morreu durante esse tempo aí.
aconteceu determinadas outras situações, tá, de desgraças que tinham a ver com coisa que eu estava vendo aqui. Então eu não posso afirmar que provavelmente conspiraram contra esse homem aí, porque estavam espionando o meu aparelho, tá? E provavelmente viram alguma coisa que eu estava vendo aqui, tá? Então foi logo depois, foi uma semana depois que passou o filme na televisão, anunciaram que essa coisa da morte dele, tá? Ok?